Me diz uma coisa, ô Marcela, a gente, aqui, provavelmente a nossa audiência não deve talvez ter experiência com mais de um tipo de cultura no mundo, né? Uhum. A gente é muito focado no mercado americano e o investidor americano, ele tem um tipo de perfil. Quando a gente pesquisa investimento externo, a gente acaba caindo no modelinho do americano, né? Sim. E o canadense não está colado, mas não é igual, né? E também as startups aqui que estão começando, provavelmente procuraram investidores brasileiros, que também, né, são diferentes. Legal? Queria, se você pudesse, falar um pouquinho dessas diferenças, dessa cultura, de como é que o investidor canadense faz, se ele confia, se ele não confia, se na hora que deu match, que ele gostou, se o negócio desenrola rápido ou se ainda demora. Enfim, juntei um monte de coisas para a gente conversar aí. Deixa eu juntar mais um pouco aí, Miro, também para complementar. Também saber, Marcela, de você, a estrutura do pitch muda quando você vai falar para um brasileiro do que quando você vai falar para um canadense? A estrutura, a ordem, segue o Canvas também? Não, com relação à estrutura do pitch, é praticamente igual. Não tem. É só focar nessa questão mesmo do storytelling, ver se uma coisa está levando a outra. Você contar uma história do seu business e colocar dados, ser simples e direto, mas a estrutura não muda de um país para o outro, muda só se é português ou inglês. O que muda é de um ponto para frente, dependendo da maturidade do seu business e o que você está buscando com aquele pitch. É isso que muda. Mas o pitch é o mesmo, então você pode manter o mesmo e ir alterando conforme a sua audiência. Com relação à cultura, né? A cultura do Canadá e Estados Unidos é diferente mesmo, inclusive tem uma rixa, não é rixa, né? Mas sabe aquela coisa assim, Canadá é melhor, Estados Unidos é melhor, e eles ficam com essas bobeiras, assim. Os dois países, mas tem muitos negócios em comum, inclusive o Canadá depende muito dos Estados Unidos para diversos produtos, para abastecer a economia local. Então, eles não, a população pode até ter essa coisinha, mas os governos não, porque são dependentes. Mas com relação à visão dos investidores, eles são bem tradicionalistas, né? Aquela coisa de chega aqui com uma ideia linda, maravilhosa, que eu vou te colocar um monte de dinheiro, não tem. Não tem esse jeitão do Vale do Silício da Califórnia. Eles gostam de ver mesmo tração, eles gostam de ver o tamanho de mercado bom, gostam de ver empreendedores com sinergia, que eles confiam no track record desses investidores. E se eles forem investir, precisa ter um bom plano de negócio, porque normalmente eles têm certa dificuldade nesse negócio de colocar um dinheiro, né, o cash burn, e esse cash burn sumir em 18 meses, em menos de 18 meses, por exemplo. Isso é o jeitão deles, eles não têm essa não são tão risk takers, vamos dizer assim, na parte de investimento, são mais tradicionalistas. Vamos perguntar sobre oportunidades de investimento. Quais são assim, onde você enxerga as melhores possibilidades de levantar recursos no Canadá, né? Entre o privado, também tem a parte pública, governo. O que você pode falar sobre isso para a gente? Sim. Então, até no programa do Startup Visa, o governo ele designou 3 tipos de instituições. São as incubadoras, os angel investors e os venture capitalists. Além dessa forma de você buscar funding, você pode buscar funding com o próprio governo. O governo é um governo que incentiva muito o empreendedorismo, e ele tem diversas grants, que a gente chama, né? Formas de você pegar dinheiro governamental, e se tiver tecnologia no meio, então, aí amor à primeira vista, né? Inclusive, o governo tem um programa que se chama Shred, e nesse ele pode devolver até 100% do que você investir em tecnologia, desde que a mão de obra seja contratada no Canadá ou empresa canadense. Desses 100%, 40% vai ser em refund, vai colocar dinheiro na sua conta de volta,
e 60% vai ser em tax credit. Então, quando você for pagar o imposto, você pode ter o desconto. Claro que isso demanda análise de projeto, que você vai ter que enviar para o governo. Mas, além disso, esse é um de 60 credits, grants que o governo oferece. Acho que a Elisa deve saber a Elisa e o Marcelo devem saber melhor do que eu. Eu conheço mais esse de tecnologia e o de marketing, que o governo tem interesse que as empresas de tecnologia, elas escalem de forma nacional, mas também de forma global. Então, se você for investir em outro país e você tiver despesas com marketing, se esse país que você está entrando não corresponder a mais de 10% do seu revenue atual, você pode pedir até 50% de refund do que você gastou com marketing. Então, isso atrai muito os empreendedores. E, além disso, tem vários challenges que você entra no site de inovação do Canadá, vamos dizer assim, no Ministério de Inovação, incentivando pessoas a colocarem seus projetos. E aí, inteligência artificial, quantum, muita coisa relacionada à logística, a transportes, clean transportation, né? Clean energy, o que mais? Saúde, health tech é muito forte aqui também, agritech é muito forte. Então, você vai conseguir esses challenges, se você entrar lá, e aí você levanta fundos, né? 40, 50, 60, 100 mil, e aí tem os bancos, além dos bancos públicos, os bancos privados, desculpa, tem o banco, vamos dizer, público, como se fosse o BNDES do Brasil, que é o BDC, Bank Development Canada, que um small business owner pode pegar em torno de 100 mil, sem muito esforço e com taxa de juros bem atrativo. Então, são essas as possibilidades de funding aqui no país. Tá. Elisa, você está conseguindo ler o chat lá para ver se as perguntas... Eu sei que a Cora está com a mão erguida. Isso, eu ia falar isso. Cara, desculpa. Por favor. Eu queria só complementar um ponto super legal que você falou do pitch elevator, né? Eu acho muito bacana essa estrutura, né, que você propõe. Eu sei que a estrutura formal, principalmente quando a startup vai participar de algum edital, de algum processo seletivo de aceleração, alguma questão de investimento também, mas as pessoas também têm que se preocupar muito com o discurso, né? Como ela vai vender isso na fala, porque pensa desses investidores, quantas startups eles encontram todos os dias? Por que ele investiria em você, na sua startup? Então, a sua fala, ela tem que estar muito condizente e tem que chamar muita atenção. E aí eu lembrei aqui de um evento que nós participamos de um pitch training, e ele fala que, assim, existem muitas técnicas de pitch para fazer o pitch, não o pitch deck, né? Mas existem muitas técnicas para fazer o pitch, mas todas elas, o único ponto assim em comum que não falta em nenhum é a questão do engajamento. Então, como você vai engajar o seu ouvinte, seja ele um investidor, seja ele um jurado numa banca, seja ele até mesmo o seu cliente, né? Você precisa saber vender. E eu queria aproveitar uns minutinhos que a gente tem e compartilhar aqui uma tela que pode ser a chave para algum de vocês. O que ele fala é que assim, a gente precisa realmente se basear no storytelling, mas que o nosso discurso, o nosso pitch, seja ele de 2 minutos, de 10 minutos ou de 30 minutos, ele precisa ter esse arco de história, né? Porque, por exemplo, a gente, na estrutura do pitch deck, se você começa lá, vou falar do problema, eu vou falar da solução, eu vou falar do mercado, e aí se você reduzir, você ia gastar 10 minutos falando isso, e você tem só 1 minuto para falar com a pessoa, aí você vai falar só do problema, não vai captar a atenção dela para ela continuar interessada e ter interesse, né, em saber mais. Então, o que ele fala é que, assim, aqui, sempre tem, você vai começar a história com um momento de estado, né, um momento estático mesmo, ou seja, não está acontecendo nada, good vibe, está tudo certo, de repente vem um gatilho, e aí você tem uma busca, acontece um problema, acontece algo com você, com a sua irmã, com a sua mãe, enfim, acontece algo, tem um gatilho, e aí você começa a buscar. E aí você encontra um problema,
e você precisa tentar resolver esse problema. E aí, do nada, você tem, né, um breakthrough aí, você tem, né, a resolução fantástica, bombástica desse problema, e aí você começa a sua batalha para levar a resolução para o mercado, seja, né, para você conseguir resolver o problema, mas você já teve a ideia, você sabe como você vai resolver. E aí depois você tem, de fato, a resolução, que é o momento atual, a sua startup conseguindo atuar e indo para novos mercados. Mas, assim, todo pitch ele vai ter esse momento do arco. Então, o que é interessante vocês pensarem é qual foi o gatilho, o que de fato, qual foi o problema que você está tentando resolver, como você vai resolver esse problema, como que está sendo esse desafio para resolver, o que você precisa, por que você está pedindo investimento, qual está sendo o desafio para você vender, e aí depois, na verdade, vem a resolução, mas na verdade começa o ciclo novamente, vem uma nova história. E aí, falando 6 tipos assim, para focar no pitch, para você chamar a atenção. Então, primeiro, é você focar se você tem, e aí você tem que pensar assim, não adianta você escolher fazer um pitch da big idea, então eu tenho uma grande ideia, se você não tem uma grande ideia. Então você precisa pensar quais são as forças do seu negócio para você ajustar o pitch e focar nessa força. Então, se você tem uma ideia que assim, é super disruptiva, não tem nada no mercado, porque assim, vamos ser sinceros, todo dono de startup fala que não existe nada no mercado, que a solução é única, mas, gente, ideia todo mundo tem. Então, vocês precisam ser realistas. Você teve uma ideia e uma solução que é de fato disruptiva, porque a gente não está falando só do mercado de São Paulo, só do mercado brasileiro. Realmente não existe lugar nenhum do mundo, ou a forma de fazer é totalmente diferente. Então tá, então foca nisso. A sua chave é a sua grande ideia. Se já for, por exemplo, você criou algo que é um hard tech, né? Então é um hardware, se você tem um mecanismo, um equipamento e você pode mostrar visualmente como isso funciona, é muito melhor, vai mostrar dessa forma porque as pessoas vão conseguir entender de fato como aquilo vai funcionar, ou você conseguiu refinar algo, então a demonstração também ela é muito bacana se você tem essa possibilidade. Agora, se você tem uma nova maneira de olhar para algo em comum, por exemplo, não vou ficar citando tantos exemplos aqui, mas assim, é algo que você sempre usou de uma forma e agora a gente está usando isso de uma outra forma e isso está revolucionando o mercado. Então você vai trazer essa nova visão e por que essa nova visão vai resolver tantos problemas. Agora, se o problema por exemplo, uma solução radical, é um grande problema, é uma solução radical e é uma tecnologia super inovadora, por exemplo, a gente tem um problema climático, problema de energia. Se você vai resolver isso, você já conseguiu desenvolver isso, foca nisso, porque a sua chave é, de fato, o impacto que você vai causar, o tamanho do problema que você vai resolver. E agora, uma que a maioria das pessoas usam e que também gera engajamento por trazer um pouco de empatia, e aí vocês me falam, né, também, porque a gente sabe que o brasileiro também ele é muito empático, ele sempre se envolve. O canadense é assim, depois conta pra gente. Mas é interessante você usar uma história pessoal. Então, eu estava, por exemplo, o caso do Uber, né? Ele estava saindo do trabalho, não conseguia pedir o táxi, e aí ele pensou, nossa, por que eu não crio alguma coisa assim? E você pode usar isso com uma história, conheço, né, várias startups, a minha mãe teve um problema assim, e aí nessa doença eu descobri isso, e agora eu criei essa coisa que vai resolver o problema de tantas pessoas que sofreram a minha mãe. Então, você traz um toque pessoal, ou então, quando você é a pessoa que está fazendo todas essas mudanças. Então, a ideia, ela já existe, mas o diferencial é você. Então, o que você traz de especial, o que você vai conseguir fazer essa ideia ou essa solução funcionar agora de uma vez por todas. Então, pensem um pouquinho sobre isso, para vocês trazerem, né, o engajamento e aí construam a história de vocês pensando desse fator, nessa força que vocês têm na solução. E aí conta para a gente um pouquinho, Rodrigo, Marcela, né, que vocês estão do Canadá, como que vocês veem essa questão da empatia, do engajamento dos canadenses? Quer falar, Rodrigo?
Não, eu queria até dar um testemunho aqui também, assim, em relação, assim, a Inova em Canadá e a Lake House são parceiros, né? A gente trabalha em conjunto, e é muito bacana, quando você aplica para um processo de Startup Visa, existe a elegibilidade da empresa e a elegibilidade do candidato, né, dos sócios. E aí, obviamente, a empresa de imigração fica mais voltada para a parte dos sócios, né, para a gente entender a elegibilidade da pessoa física que, de fato, vai aplicar para o visto. Mas é muito importante, na parte do business, você ter um business plan, um plano de negócio muito bem elaborado, porque também faz parte do nosso trabalho a gente, na imigração, explicar por que que aquele negócio é um negócio que será bem sucedido no Canadá, vai trazer emprego e vai desenvolver a economia do país. E é impressionante que assim, os clientes que nós temos em comum, quando vêm da Marcela, vêm muito bem estruturado. E isso facilita muito o trabalho. Então, esse é um ponto, gostaria de destacar aqui da parceria. O outro ponto também da Marcela, que eu achei, fiquei impressionado, e aí sem demagogia, tá, Marcela? Nunca te falei isso, mas falando agora, ela me convidou uma vez para participar de um pitch dela, que ela fez uma maratona também, convidando várias startups para já fazer o pitch em inglês para a incubadora, ou seja, tinha um representante da incubadora no webinar. Eu achei aquilo ali, assim, extremamente importante, porque é difícil você ter uma entrada dessa e ter a participação de uma incubadora, e era a pessoa que tomava a decisão, era a pessoa que escolhia qual startup poderia participar do programa. E dali já saíram algumas já elegíveis ao processo, e inclusive depois também se tornou cliente da Lake House, e a gente está trabalhando em conjunto. Com Então, licença, aqui, posso interromper um pouquinho? claro. Eu participei desse processo com a Marcela, com o professor Genésio, e fiz o meu pitch, foi Isso mesmo. excelente, e ficamos em quarto lugar, Que bacana, né, dessa situação. E meus parabéns, eu estou muito feliz por encontrar vocês aqui, porque eu estou incubado pelo Sebrae, né, e recebi esse convite da Cora, né, pelo Sebrae, aqui no Parque Tecnológico, e ver vocês aqui de novo, é muito legal, gratificante, sabe? Falei, opa, estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Eu espero estar no Canadá em breve. Eu também. E o Marcos teve uma evolução muito grande, porque ele começou a maratona de negócios sem um pitch em inglês. E ele terminou a maratona com um pitch em inglês e ainda ficou em quarto. Então, parabéns, Marcos, pelo seu avanço, pelo seu esforço. Muito bem. E, Cora, só te respondendo rapidamente, Cora, assim, sim, os canadenses eles são bem receptivos, principalmente algumas indústrias, a solicitação por profissionais brasileiros é muito grande, como a Marcela falou. Por exemplo, a indústria de animação, de filme, é muito grande. Quando se fala que brasileiro, quando se tem brasileiro nessas áreas, é muito bem requisitado. Então, sim, há uma receptividade muito grande. É óbvio que a questão de cultura é diferente, como a Daniela apresentou na jornada passada, falando sobre a parte cultural, como se apresentar, etc. e tal, mas sim, eles são muito bem receptivos e muito direto ao ponto, né? Você tem que ser bem objetivo e evitar de ficar sendo político. Deixa eu fazer uma pergunta sobre esse assunto. O que vocês imaginam como o tempo médio de um pitch? Quanto que deve ser esse tempo médio? E eu já vou emendar também nesse pitch qual é a hora de falar de investimento, qual é o melhor momento para a gente falar do dinheiro, no meio, no começo, no fim. A gente já está caminhando para o final aqui, tá? Mais um pouquinho aí de bate-papo, nós já vamos encaminhar para o final. Mas eu gostaria de perguntar, qual é o tempo médio de um pitch e qual é a hora ideal para a gente falar do investimento mesmo? Tá, complementando, primeiro, obrigada, Rodrigo, pelo elogio, pelo feedback positivo, e Marcos também. E respondendo a Cora, eu acredito assim, por mais que os canadenses sejam abertos, você trazer a sua história para você ter chego naquela big idea é essencial, né? Porque aí você mostra que você viu aquele problema e que você, através tanto do seu background acadêmico, profissional, mas também da sua experiência de vida, você tem essa visão que aquele negócio pode dar certo, porque você teve essa experiência. Com relação ao tempo, o pitch, que isso eu acho um dos desafios de fazer um pitch com storytelling, você tem que focar ali em 4 minutos. Então, para nós brasileiros, eu, por exemplo, que gosto de falar pelos cotovelos, colocar tudo em 4 minutos de forma sequenciada é um desafio, tem que ter muita prática. Por isso que um pitch bem elaborado e praticar ali na frente do espelho. Tem que pensar no elevador mesmo, né? A figura do elevador é perfeita, né?
tem que pensar no elevador. E assim, eu já fui incubada também. E uma dessas empresas, né? E um evento final, vamos dizer, a formatura da incubação é fazer o pitch em 4 minutos. E eu não passei na primeira prova. Eu tive que fazer uma nova apresentação de pitch, porque eu estourei, e de forma provocativa, vamos dizer assim, o mentor deixou o tempo correr, e aí no final ele falou, ó, você fechou esse pitch em 5 minutos e 15, então você vai ter que fazer o pitch de novo. E eu tive que fazer de novo. E quando falar sobre investimento, eu penso, lembrando do que eu falei, né, que os investidores, eles são um pouco tradicionalistas, o melhor momento de falar com um investidor é quando você tem já um faturamento, ou pelo menos o product market fit, pelo menos isso. Esse seria o melhor momento para você falar com o investidor. E também tem a parte de segurança dos próprios owners, né? Porque às vezes nem sempre você precisa pegar dinheiro de uma pessoa que vai querer tuas shares, teu equity. Então você pode deixar isso mais para frente, né? Você pode usar os grants do governo, ou até fazer bootstrapping, pegar family and friends, não sei, usa alguma, ou vender e retroalimentar aquele negócio. Então, eu deixaria para fazer um pitch para um investidor externo, pelo menos neste momento, porque daí a pressão vai ser muito grande e você ainda está desenvolvendo aquele teu business. Então, você vai colocar alguém no seu pescoço, talvez não seria o melhor momento. Mas no pitch deck, o melhor momento de pedir investimento é no final. Porque aí você mostra ali o que você já fez, né? A tua estratégia de entrada no mercado, o teu modelo de negócios, e aí no final você mostra o que você pretende fazer, o teu future roadmap. Então, a gente vai fazer isso, aquilo, em tal época, e para isso nós precisamos de um investimento de X valor que vai ser alocado dessa e dessa maneira. E aí você deixa isso, né? No wrap-up, no pulo do gato, que você já trouxe a pessoa, já está bem ali, pronta para receber a proposta. Miro, tem algumas perguntas aqui no chat, vamos passar para elas também? Vamos. Vocês podem... O Rodney, eu vou lendo aqui então. O Rodney, ele fez uma pergunta e ele pediu para fazer por áudio. Talvez você seria mais fácil explicar isso, Rodney? Você quer que eu leia aqui? Isso, eu posso explicar, sem problema. Sim, vamos lá. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. É o caso da nossa startup, a gente conseguiu a fase 2 e a gente sabe que no Brasil é bem visto para os investidores, no early stage, por exemplo, ou mesmo no pré-seed, startups que têm um apoio de agências de fomento, como a FAPESP, que é a referência no Brasil, acho que a Marcela deve conhecer. E eu queria saber como é que funciona isso do ponto de vista do olhar do investidor, seja ele público ou privado, como é que o investidor no Canadá olha isso, né? É uma startup que, enfim, já passou pelo crivo da parte, no caso é uma deep tech, obviamente, e como é que isso é olhado no exterior, no Canadá especificamente? Vou dar uma Depende. perguntinha, vou dar uma resposta bem objetiva, e aí a Marcela completa com a experiência dela no Canadá mesmo. Eu acho que a nossa vivência, né, inclusive nas missões que a gente entende com os investidores, é que é sempre bem-vindo. A questão é, você vai falar para o investidor assim, eu recebi a bolsa auxílio da PIF-FAPESP 1 e 2. O que é isso para ele? Ele não sabe o que é FAPESP e ele não vai jogar isso no Google. Ele isso é nada. Então, você tem que falar de uma forma assim, a maior, obtive a bolsa validação da maior instituição educacional de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Então, tem que ser de uma forma objetiva e de uma forma que ele consiga entender. Mas, como é uma validação, né, uma validação sobre o seu desenvolvimento, uma validação, inclusive, sobre a sua solução, é sempre interessante abordar isso, né? Porque talvez você, por exemplo, está finalizando a fase 2, ou seja, você ainda, eu imagino, você ainda não começou o faturamento, você ainda não está no mercado. Mas, então, como que você vai validar que aquilo é legal? Então, é uma forma de você trazer a validação. Marcela, vamos lá. Além disso, a parte tem os prós e contras, vamos dizer assim, né? O pró é que você já mostrou que tipo de empreendedor que você é.
né? Então, você vai trazer, como a Cora falou, não vai colocar lá essa nomenclatura que ninguém conhece aqui fora, né? Vai colocar exatamente isso, maior empresa de educação, tal, tal, tal. Mas aí você já trouxe esse record que vocês têm essa visão de entender o mercado e tem uma solução e está ali, conseguir esse investimento. Porém, esse investimento e essa solução vai funcionar no Canadá? Aí você precisa ver que, além da adaptação cultural, tem a adaptação de legislação, de tributos e tal. Então, tem que fazer essa pequena análise. Por você estar recebendo esse investimento, você fica com algum tipo de vínculo no país que vai te impedir de ter esse essa avenida livre de negociação com o Canadá? Por exemplo, o Startup Visa, um sócio, pelo menos, tem que manage a company aqui do país. Por você estar com esse investimento lá, você fica preso no país. Então, são várias análises que precisam ser feitas, mas o fato de você estar dentro de um ambiente que propicia a desenvolvimento ainda mais do produto e serviço que você está oferecendo, isso é sensacional. Com certeza vai ser muito bem visto. E acho que o mesmo vale para a pergunta do Marcos, né? Ele perguntou se estar incubado no parque tecnológico ajuda nesse processo. E, assim, com certeza ajuda para programas de aceleração, né? Já é um tipo de validação, mas perguntando em relação aos programas do Sebrae, não tem nenhum, por exemplo, a pontuação extra por você estar incubado ou não, tá? A gente vai ter outras missões no ano que vem, inclusive em parceria aqui com, com a CCBC, com a Lake House. Depois a gente conta as novidades para vocês, mas ano que vem, em junho, tem Collision. Então, vamos tentar levar algumas startups brasileiras para conseguir entender o ecossistema, fazer negócio. Fiquem atentos aí com as novidades. E é muito legal o Collision, gente. Eu fui esse ano. Imagino. É sensacional, assim, tem muita palestra legal, muito workshop, tem muito investidor, tem uma ilha de investidores, para falar a verdade, tem muitas empresas de tecnologia, é um ambiente muito bom de estar. Sim, e preparem-se, né? Acompanhem, porque, por exemplo, tem a inscrição para startup expor durante o evento, né? Então, não é só ir ao evento, se vocês já tiverem, né, uma certa maturidade, vocês podem expor, isso facilita muito a geração de negócio durante o evento. Uhum. E aí, o Edilon, me conta como é que fala seu nome. Ederlon. Ederlon, acho que faltou um E, né? Não, é É Demudo. assim mesmo? Que legal. Ederlon, falei certo? Falou. Eu só queria dar uma contribuição. Eu sou uma startup de brasileiros, né? Fundada aqui no Canadá, e nós inovamos algumas coisas e criamos essa inovação. Patenteamos alguns produtos, todos na área de realidade virtual. Nós temos uma plataforma, temos o pitch que você tanto falou aí, nós criamos e pedimos a patente do VR Pitch. É um pitch em VR. Uhum. Então, isso foi inovação nossa, né, da FOVR. Mas eu queria só acrescentar o seguinte, que o canadense em si, ele é muito mais propício a receber a nova tecnologia do que o brasileiro. Nós participamos de uma feira no Brasil e foi muito mais difícil das pessoas, mas eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, mas eu tenho que... Então, sempre procuram um problema. O brasileiro sempre vai procurar um problema porque eu não sei. E a tecnologia aqui eu mostrava, e nós temos centenas de clientes. A maior college canadense, o Conestoga, é nosso cliente. Então, nós temos diversos clientes que procuram exatamente a inovação. E aí você tem um produto, e aí você tem uma assessoria igual a de vocês para poder internacionalizar, isso é fantástico. Eu tentei fazer o caminho inverso, no caso aí do Canadá para o Brasil, é muito difícil. O Canadá recebe, e aí eu vou dar o meu apoio a Marcela e a vocês do centro, que o Canadá recebe com braços abertos qualquer startup e tecnologia, porque minha esposa participou ela fez um trabalho para o governo de Ottawa, que demorou 1 ano, foram mais de 50 profissionais, onde eles estavam preparando e buscando tecnologia e tendências para os próximos 20 anos. Então, o Canadá está pronto para receber o estrangeiro,
a tecnologia estrangeira, no caso a startup, para inovação. Então, e o Brasil não tem um programa específico exatamente para poder fazer o inverso. Quando eu falei de cultura do canadense, eu sei falar só da área de tecnologia, né? Então, meu negócio é com tecnologia. Quando eu falei da cultura do canadense, que eu falei do Deu Match, eu percebo assim, se faz sentido para eles, se o negócio faz sentido, fechou, segue o jogo, vamos à frente. A cultura do Brasil é um pouco mais conservadora, um pouco mais chata, ele vai querer olhar para você de uma outra maneira, então tem mais etapas para vencer, né? Ele vai querer saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai, aqui no Brasil, né? Do Brasil. Lá no Canadá eu percebo que deu match, fechou, faz sentido o negócio, a coisa deslancha, anda bem mais rápido. Legal? Exato. A pirâmide aqui, ela é muito mais, ela seria mais baixa, né? A pirâmide brasileira, ela é muito longa, para você chegar numa pessoa de tomada de decisão, você vai andando até chegar lá, se perde no caminho. Aqui você falou com 2, 3, no máximo 3, já está falando com a pessoa de tomada de decisão. Eu já vi situações que você vai e fala com a pessoa, ele fala, não, beleza, vamos fazer, deu a mão, saiu, você pergunta, e agora? A pessoa fala, não, agora vamos fazer, não tem mais a próxima etapa. Fechamos, vamos à frente. Né? Então, e eu queria parabenizar o grupo e dizer para vocês que eu estou aqui já tem quase 10 anos. Quando a gente começou a inovar, a buscar tendências de mercado muito antes de Zuckerberg e tudo mais, há quase 3 anos, a gente já está nesse mercado aí há quase 3 anos e pouco, já passamos por uma aceleradora, já estamos no mercado já bem consolidado. Quando a gente buscou aqui um investidor, tem aqui investidor anjo, investidor para ser sócio, etc. Tem vários tipos de investidores. Rapidamente apareceu um investidor anjo e falou, tá aqui o dinheiro, pode tocar, em quanto tempo você vai me devolver esse dinheiro? Em 2 anos? Tá bom. Não, mas só isso, só. E aí ele faz um estudo ali com você, a coisa é muito rápida. Fomos ao Brasil... É rápida, mas é séria. Não, eu não estou tirando a seriedade da coisa. Dá a impressão para quem está ouvindo, de que, como a Cora disse, como a Marcela disse, ideia todo mundo tem. Né? Então, Mas a dificuldade foi que a gente, para ir para o Brasil, a gente precisaria de um investidor brasileiro para poder nos estabelecer. Entenda que o investidor do Brasil, às vezes ele tem até o dinheiro, não estou falando que não tenha, ele tem até o dinheiro, ele tem o know-how, só que ele quer tanta coisa, tanta dificuldade, que você fala, E aí, às vezes, fica inviável, mas eu vejo que a internacionalização do Brasil para os Estados Unidos, Portugal também é muito bom, Canadá, tem alguns países que buscam muito as parcerias internacionais. Bom, eu deixei aqui, eu gostaria de deixar aqui meu e-mail, meu telefone também, se precisarem de alguma coisa, eu puder ajudar de alguma forma aqui no Canadá. Eu moro em Kitchener, que eles chamam daqui até Toronto, até ali próximo a Toronto, Mississauga, é chamado Vale do Silício Canadense, eu moro aqui, eu participo das startups aqui, então, se precisarem de mim de alguma forma, eu estarei também à disposição. Obrigado a todos e tenham uma boa noite. Obrigado. Obrigada, Obrigada. Tem só mais uma aqui do Raimundo. Alguém ia falar alguma coisa? Não, desculpa, Cora, eu não tinha visto que tem mais uma aqui. Só mais uma para fechar. O Raimundo falou aqui que está morando no Canadá há 8 meses, estudando MBA, e tem uma startup no Brasil, e que gostaria de levar ela para o Canadá com alguns projetos. E aí ele pergunta se o Sebrae ou algum parceiro teria como ajudar nisso. Bom, vem no lugar certo, né, Elisa? Exatamente. Bom, você vai ter aqui os contatos, mas eu acho que o ideal seria procurar um consultor da CCBC, né, Elisa? Porque aí eles conseguem analisar individualmente o caso, inclusive, como você já está no Canadá, procurar como que é lá, a sigla de lá? BCCC, né? CCBC também. Também tem um escritório lá. Isso. Temos um escritório de negócios no Canadá. Exatamente, Raimundo, eu vou deixar meu contato aqui no chat também, a gente pode sentar e conversar um pouco, ver qual é a melhor opção, ver se está preparado também, acho que é importante a gente conversar sobre isso,
O Rodrigo sempre traz esse ponto também de já estar preparado para ir para o Canadá. Às vezes, talvez é o momento certo, às vezes não há, então é legal a gente sentar, conversar um pouquinho, entender do seu projeto, mas com certeza a CCBC consegue ajudar você sim, conta com a gente. Ok. Entre em contato com a gente. Se vocês tiverem outras dúvidas no decorrer, né, da semana, for lembrando de mais coisa, vai passando para a gente, que a gente mantém o contato. Outro ponto que eu queria falar para vocês é que hoje estava previsto da gente ter mais dois convidados, e a gente, com esse tempo de São Paulo, eles ficaram ilhados e não conseguiram ter acesso à internet e conseguir entrar, mas a gente vai passar todas as informações que a gente tiver e obter deles para vocês. A gente continua tendo eles como uma ponte, se vocês tiverem alguma dúvida específica. E aí eu quero convidar vocês para não perder a próxima. Vou até colocar aqui não sei se vocês estão no computador, mas eu jogo também o link aqui no chat. Convidar vocês a participar do último encontro que nós vamos ter, que é na próxima quarta-feira, e a gente vai falar sobre os processos jurídicos e fiscais, né, como que abre a empresa, como funciona a propriedade intelectual no Canadá, e principalmente sobre Startup Visa, que a gente tem comentado sobre ele, né, a todo momento nesses últimos encontros, e o Rodrigo e o Rafael vão trazer assim, detalhadamente como vocês podem fazer, como é o processo, quais os requisitos. Então, não percam que essa pode ser a oportunidade de vocês fugirem do Brasil. Opa! Pode ser a oportunidade de vocês viverem muito bem no Canadá. Rodrigo, quer dar da semana que vem? Então, eu queria agradecer, pessoal. E assim, na semana que vem a gente vai falar de Startup Visa, a gente vai falar sobre o conceito, a elegibilidade, os benefícios. Tem uma série de benefícios para a empresa, mas principalmente também para o aplicante e família. Quando a gente fala de família, cônjuge e filhos, que existe sim, quando você aplica para o processo do Startup Visa, você já está aplicando automaticamente para um processo de residente permanente. Tá? Então, e após 3 anos como residente permanente, você pode aplicar para a cidadania canadense. Tá? Então, esse vai ser um dos benefícios que a gente vai focar bastante, e também como incorporar o seu negócio. Aí vem a Eliane, que é especialista nesse assunto, então a gente vai fechar aí com chave de ouro na próxima semana, então reforça aí o convite para todos estarem presentes na semana que vem, dia 30/11, às 19 horas de Brasília. Obrigado, Elisa. Muito obrigada, pessoal. Parabéns, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Marcelo, mais alguma coisa na sua despedida aí? Na minha despedida é dizer que eu fico muito feliz em trabalhar com esse desenvolvimento entre ambos os países, em abrir essa avenida de negócios. Eu acho que os dois países têm... O Brasil é essa potência, o Canadá tem espaço para receber muitos dos brasileiros tão poderosos aqui e fazer esses negócios, tanto aqui quanto aí no Brasil, e fortalecer ainda mais os dois países e a comunidade empreendedora aqui no Canadá, que é tão bem vista e desejada. Tá ótimo, gente. Nós vamos encaminhar, então, o encerramento. Agradeço a todos. A Cora, da Sebrae, tem mais alguma coisa? Quer pegar a palavra para finalizar, Cora? Da minha parte, eu agradeço. Elisa? Agradecer mesmo. Obrigada, Miro. Da minha parte também só agradecer, principalmente você e a Marcela e todo mundo que ficou aqui assistindo junto com a gente. Muito obrigada. Rodrigo, palavras finais? Não, só agradecer, pessoal. Agradecer a parceria, CCBC e Sebrae, como sempre. Agradecer aos palestrantes que têm aceito o nosso convite. Foram mais de 15 durante todo o processo, toda a maratona. E agradecer principalmente a vocês, participantes, de estarem aqui hoje. Então, espero vocês aí no próximo dia 30. Obrigado, Miro. Obrigado, Marcela. Obrigado, Sebrae. Obrigado, CCBC. Obrigada, gente. Nos vemos semana que vem, então. Boa noite.